o artigo ele é fruto de uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, na qual a gente buscou entender os impactos da pandemia de Covid-19 nessas instituições. Nesse artigo, a gente traz um recorte dessa pesquisa, a gente buscou analisar o uso das mídias sociais por essas instituições, buscando apresentar um panorama no contexto da pandemia, identificar as ferramentas digitais que foram utilizadas, perceber as finalidades, os setores e os profissionais envolvidos, comparar com o contexto pré-pandêmico e identificar as potências, dificuldades e lacunas desse uso. A coleta de dados ocorreu entre final de julho de 2021 até setembro de 2021. Era um período em que a pandemia no Brasil ainda vivenciava um momento bastante delicado e a maioria dos museus ainda estava fechado o processo do público, sendo que eles estiveram fechados desde o início da pandemia em março de 2020. A coleta consistiu na aplicação de um questionário online voltado para os gestores e gestoras dessas instituições, e aí para conseguir contactar esses gestores, a gente utilizou como bases o guia da ABCMC e a plataforma Museus BR do Instituto Brasileiro de Museus. E a gente também divulgou pelo próprio INCT, pela ABCMC, e também contamos com a colaboração da Associação Brasileira de Planetários, da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil e do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, que ajudaram na divulgação do questionário. A gente registra aqui o nosso agradecimento. Por meio desses esforços, a gente alcançou por adesão 89 instituições espalhadas por todo o país. O perfil dessa instituição, no geral, são instituições públicas, pequenas, tendo a maioria até 15 funcionários, e relativamente novas. 92% do nosso universo de museus surgiu a partir dos anos 70, e sendo que cerca de 30% tem 10 anos ou menos de existência. Bem, a pesquisa demonstrou que a maioria das instituições pesquisadas já estava presente na internet e nas mídias sociais antes do advento da pandemia, fazendo uso principalmente de site, Facebook e Instagram. Mas quando a gente perguntava sobre a realização de ações digitais online, a maioria dos respondentes dizia que não eram feitos esse tipo de ação antes da pandemia. 55 respondentes afirmaram que as instituições passaram a utilizar algum recurso tecnológico durante a pandemia. A gente notou em especial o aumento da inserção no YouTube e no Instagram, o aumento da atuação online durante a pandemia, com a realização, naquele momento em que foram levantados os dados, de ações remotas, principalmente com a realização de eventos online ao vivo. O que os dados parecem nos indicar é que essas instituições já possuíam perfis nas mídias sociais antes da pandemia, mas ou eles não estavam sendo movimentados ou não era promovido nenhum tipo de ação que os respondentes caracterizem enquanto ação online. Com base nesses dados e também em pesquisas anteriores, a gente levantou a hipótese de que as mídias sociais elas eram utilizadas antes da pandemia para a divulgação da instituição e das suas ações presenciais. E com a pandemia, elas passaram a ser utilizadas com fins de ações comunicativas, educativas e divulgação científica. Entretanto, os dados da pesquisa também revelaram que o aumento e a mudança do tipo de uso desses recursos, ela ocorreu sem a contratação de profissionais especializados e nem a capacitação dos profissionais que já atuavam ou foram transferidos para essa atuação. Inclusive, a falta de formação para a atuação online foi considerado um dos principais desafios enfrentados durante a pandemia, ao lado também da falta de financiamento para a realização dessas ações. A atuação online como um todo e o uso das mídias sociais em particular foram vistos de forma muito positiva pelos respondentes, mas eles também reforçaram o tempo todo essa questão da carência de recursos humanos e financeiros e demonstraram uma certa preocupação, uma angústia com o momento em que
que se voltasse para o presencial. Então, esses gestores eles gostariam muito de manter as ações online no pós-pandemia, porém não sabiam se, com a reabertura dos museus, eles teriam recursos para conciliar as ações presenciais com as remotas, sendo que mesmo durante a pandemia, sem a realização de ações presenciais, já estava difícil, os recursos já eram escassos.